Prontinho. Bom, então é isso. Como eu disse, na aula de hoje vamos falar sobre as parábolas, né, que é uma das cônicas que eu acho que talvez seja a única que a maioria viu no ensino médio, dado ao fato de que geralmente esse conteúdo não é focado, né, nessa etapa da nossa aprendizagem. Isso é porque, ainda por causa das funções, né, das funções de segundo grau, acredito que vocês devam ter estudado uma propriedade ou outra lá da parábola, né, relacionando com as equações do segundo grau e por aí vai. Né? Então, pelo menos de todas as cônicas, essa vai ser a menos estranha, né, em termos de cálculo. Né? Quando a gente for deduzir a fórmula geral daqui a pouco, eu acho que vocês estarão mais familiarizados, certo? Então, vou colocar aqui a definição para a gente começar a desenvolver esse conceito. Aqui, assim, né? Então é o seguinte, essa é uma das definições que eu achei assim menos pesada, né, em termos de notação, e ela escreve da seguinte maneira: seja f, deixa eu colocar aqui, f um ponto pertencente a um plano alfa, né, e uma reta d, né, contida nesse plano. Onde o f não pertence, esse ponto f aqui não seja pertencente a essa reta d. Então, assim, a gente vai chamar de parábola ao conjunto de pontos de alfa, né, desse plano alfa, que estão à mesma distância de f e de d. Né? Então a chave aqui é essa palavrinha aqui, ó, a mesma distância. Tá? Então, perdoem a letra, né? Vocês sabem que não é bem o meu forte, mas acho que dá para entender. Então a distância de f e de d são exatamente iguais. Né? Dá para resumir tudo isso em apenas uma única linha se a gente escrever em notação matemática. Né? Dizer que o nosso conjunto chamado parábola, vou escrever assim, a parábola, ele é o que? É o conjunto de pontos P, deixa eu ver, pertencente ao plano alfa, né? Tal que a distância de P ao ponto F é igual à distância do ponto P a um ponto P' qualquer. Né? Então a gente vai desenhar isso aqui para poder ficar mais claro. Né? Então, deixa eu ver se eu faço aqui. Ó. Vou fazer aqui no GeoGebra. Né? Não vai ficar aí na tela para vocês agora, mas para quem for assistir o vídeo, vai dar para ver eu construindo essa curva, tá? Só vou fazer aqui rapidinho. Já está aberto aqui o aplicativo. Vamos ver aqui um ponto, tirar o grade. Aqui. Opa, ponto A. Por fim, a parábola. Aqui. Certo. Eu vou portar essa figura que eu fiz aqui na plataforma para vocês verem também. Prontinho. Aqui, ó, foi essa figura que eu fiz. Né? Daqui a pouco eu vou transmitir a tela do GeoGebra, que eu vou mostrar para vocês essa propriedade aqui, ó, da igualdade entre esses dois pontos que a gente vai falar agora, de uma maneira mais dinâmica para vocês verem como se comporta a parábola. Né? É bem legal fazer isso no GeoGebra, certo? Então é o seguinte, temos esse ponto, vou nomear aqui, ó, primeiro um ponto F pertencente a um plano alfa. Né? O plano é esse aqui onde está a nossa figura, onde está o nosso eixo cartesiano. Né? Então eu vou chamar isso aqui, ó, coordenada, essa aqui é a coordenada y, aqui é a coordenada x.
tá? Só para ficar claro quem é o eixo cartesiano e essa reta aqui, que não é necessariamente essa ordenada y, ok? Aqui na verdade não é nenhuma reta, eu peguei foi só um segmento mesmo, que já basta para poder nos ilustrar essa ideia. Então a gente vai definir um ponto f, que vai ser bem esse aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, né? Pertencente a esse plano alfa, né? E uma reta D contida a alfa. E quem é essa reta D? Vai ser justamente essa daqui, ó. Vou até reforçar a grafia dela de preto, né? Essa aqui vai ser o que eu chamo de reta D, certo? O D eu vou explicar o porquê que a gente dá esse nome, né? Quando a gente for começar a definir esses elementos para poder caracterizar a parábola, né? Então a gente vai chamar de parábola ao conjunto de pontos de alfa que estão à mesma distância de f e de d ao mesmo tempo. Ah, esqueci de colocar, né, que esse ponto vermelho aqui é o ponto f, né? Então, eu vou pegar um ponto P, né, que não está nessa reta, nessa diretriz, mas esse P ele tem essa seguinte característica: a distância do P a esse ponto F é igual à distância de P a um ponto P', né? E esse ponto P' é um ponto que pertence a essa reta aqui, né? Eu deveria ter colocado isso na definição, mas não atrapalha nada não, né? Então vou chamar esse ponto aqui de P', né? E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, determinado o ponto P qualquer sobre a parábola, digamos esse aqui, ó, esse é o nosso ponto P. O que a definição fala é que a distância de P a F, aí eu vou unir aqui esses segmentos, a distância de P a F é a mesma que a distância de P a P', certo? Então aqui, ó, pronto, ok? E a característica aqui, ó, desse segmento de reta que eu uni é que ele é perpendicular a essa reta D, né? Então a parábola é essa curva que satisfaz essa definição que a gente acabou de fazer, né? Então só para ficar claro, ó, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, tá? Em onde quer que esteja esse ponto P em cima dessa curva aqui, vai ter que satisfazer a essa definição, ok? Até aí alguma dúvida? Não? Tá. Então vamos continuar e definir aqui alguns elementos, né? Então, por conta dessa definição que a gente deu aqui, ó, inclusive em linguagem de conjuntos, surgem as seguintes consequências, né? Ó, assim, temos para poder fazer as observações que eu farei agora, eu vou colocar mais alguns elementos nessa parábola, né? Um elemento importante é um ponto que está bem aqui, ó, esse ponto vermelho aqui perto do F, né? Eu vou chamar ele de V, né? V de vértice. Vocês concordam comigo que se esse ponto P ir se aproximando até chegar ao ponto V, né, o fato dessa definição aqui, ó, distância PF é igual a distância P', vai fazer o quê? Vai fazer com que esse comprimento aqui, né, seja igual a esse comprimento aqui, né? Esses dois segmentos sejam de tamanhos exatamente iguais, ok? Então, com base nisso, a gente pode afirmar o seguinte, que a distância de V ao ponto F, V até o ponto F, é o mesmo que a distância de V até esse ponto aqui, ó. Como eu não defini ele, vamos chamar ele de, sei lá, de V', né? Já que está próximo, né?
Então VAF é igual à distância de V até V', certo? A distância de P a F é igual à distância de P a P', assim como foi definido, né? A forma de nós definirmos essa curva nos deixa essa conclusão, né? Assim, se eu pegar outro ponto qualquer, digamos esse ponto aqui, ó, vamos chamar ele de ponto Q, né? Se esse ponto Q estiver sobre a parábola, ele vai ter que atender a essa definição aqui, ó. A distância do ponto Q até o ponto F vai ter que ser... Opa, deixa eu fazer isso aqui mais retinho. A distância de Q a F vai ter que ser exatamente igual à distância de Q até um ponto... Opa! De Q até um ponto sobre essa reta diretriz, né? E já que é uma distância, o ângulo que esse comprimento forma com essa reta tem que ser de 90 graus. Né? Então vou chamar aqui também esse ponto de Q', né? Para não fugirmos tanto da definição inicial. Então temos que a distância de Q a F é igual à distância de Q a Q'. Né? E assim vai, né? Até você construir todos os elementos, todos os pontos que formam essa curva. Essa construção seria infinita, né? Então, com isso a gente vai nomear aqui alguns elementos principais da parábola, né? Vou colocar aqui elementos principais, pois sem dar nome aos bois, né, fica meio difícil a gente definir, assim, trabalhar com esses conceitos de forma a definir uma equação, deduzir, na verdade, uma equação, a partir dessa propriedade estabelecida aqui, e dessa equação a gente conseguir retirar propriedades, né, ter uma linguagem para poder descrever essas propriedades. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, esse ponto F, nós vamos chamá-lo de foco. Vai ser o foco da parábola. Assim como vocês viram focos da elipse, foco da hipérbole, né? Ele é o ponto que vai fazer, digamos assim, ele é o ponto principal, né, por assim dizer, é o centro das nossas atenções nesse conteúdo. Okay? Então, F vai ser o foco da parábola. Essa reta D que a gente definiu aqui, eu vou chamá-la de diretriz, reta diretriz ou simplesmente diretriz, né? Por isso o nome D adotado. Então, reta D vai ser diretriz. E outra coisa, essa distância entre F e V', né? Já que eu falei que esses dois segmentos aqui são do mesmo tamanho, né? Então eu vou fazer assim, fazer aqui um tracejado para não ficar muito bagunçado na figura, né? Então essa distância aqui eu vou chamar de P, tá? P de parâmetro, ok? Porque afinal de contas é um elemento que eu posso definir ao construir a parábola. Eu vou definir essa reta, vou definir a distância dessa reta ao foco, e a partir daí é que eu posso construir a parábola, né? Então, por conta dessa propriedade de que ele é algo fixo, né, algo que a gente pode definir, vamos chamá-lo de parâmetro, tá? Parâmetro. E esse ponto V aqui, ele também é um ponto especial, né, por ele estar bem aqui, é um eixo de, como vou dizer, é um ponto que estabelece uma simetria na parábola, né, entre o que está acima e o que está abaixo. Então esse V eu vou chamar de vértice. De vértice. E, por fim, essa reta aqui, ó, aqui ela está coincidindo com o eixo das abscissas, né, no nosso plano cartesiano. Mas essa reta que contém o ponto V' e o ponto F, assim como também o ponto V, né,
nós iremos chamá-la de eixo de simetria, ok? Então eu vou chamar só de VF mesmo, né? O ponto, a reta que contém o segmento V e F, né? Então vou definir isso da seguinte forma, assim, ó, VF com uma reta assim, ó, orientada para os dois lados, para dizer que não é o segmento VF, mas sim a reta que contém esse segmento, ok? Toda ela é chamada de eixo de simetria da parábola. Vou colocar aqui assim. Só mudar de página para ficar melhor para escrever. Então é o eixo de simetria. Simetria simplesmente por causa dessa ideia, né, de que aquilo que está acontecendo acima, né, da parábola, ou seja, todas as propriedades que a gente identifica nesse lado, devem necessariamente ser identificadas do outro, né, a menos de um sinal, dependendo da posição da parábola no nosso plano cartesiano. Tá? Mas é só para poder traduzir essa ideia de que as propriedades são as mesmas, né? Por isso a palavra simetria nessa definição, ok? Então, daqui, ó, ao definir essa distância entre, bem aqui, eu posso fazer uma observação para colocar bem aqui do lado, ó. Ao definir essa distância entre V' e F como P, né? Vamos chamar V', não, FV', melhor assim. FV' vale P, né? Mas o ponto V está bem, que é um dos elementos principais da nossa parábola, ele está bem no meio do caminho, né? Ele representa exatamente a metade desse segmento P, né? O que quer dizer? Quer dizer que a distância entre V e F é P dividido por 2, né? Portanto, V e F é igual a P dividido por 2. Né? Essa daqui, vou até circular de vermelho, é uma observação importante na hora de deduzir a fórmula da parábola. A gente vai voltar a ela daqui a pouco. Ok? Então, antes de partirmos para a equação propriamente dita, alguma dúvida até o presente momento? Não? Então vamos continuar. Então vamos agora tentar deduzir, né, essa equação. Ou melhor, vou fazer assim. Antes de deduzir a equação mesmo, eu vou mostrar para vocês na prática essa propriedade aqui, ó, de formação de uma parábola usando o aplicativo Gnoplot. Ou Gnoplot não, Gnoplot é para outra coisa. É o GeoGebra, tá? Vou mudar aqui a tela de apresentação para vocês acompanharem. Só um instantinho. Aqui. Vocês estão visualizando aí uma tela com um quadriculado, um plano cartesiano ou não? Sim. Sim, né? Tá. Então, beleza. Então, vou tentar, né, fazer aqui para vocês essa demonstração utilizando o GeoGebra, né, da propriedade da parábola, principalmente sobre aquela questão das distâncias se permanecerem, né? Então eu não sei o quanto de familiaridade vocês têm com esse aplicativo. Eu particularmente tenho muito pouca familiaridade, só algumas coisas que eu sei fazer nele, né? Mas tem algo que eu aprendi que é bem interessante, né? Por exemplo, eu vou definir aqui primeiro, antes de construir a parábola, só uma dica, né? Dá para poder fazer a parábola utilizando aqui, ó, esse ponto, apertando aqui nesse botão, né?
A gente primeiro constrói uma reta diretriz, define um ponto, aí aperta aqui e você constrói a parábola automaticamente, né? Vou mostrar dos dois jeitos aqui. Então vou pegar aqui primeiro uma reta, por exemplo, x menos 3 igual a 0, né? Aí vai dar essa reta aí que apareceu para vocês, né? E vou definir um ponto, digamos aqui, ó, sobre mais ou menos sobre o 5, né? Deve estar por aqui. Esse ponto vai ser o foco da nossa parábola, então vou nomeá-lo aqui com a letra F para indicar foco, certo? Agora, para construir a parábola, basta fazer o seguinte: a gente clica nesse ponto F, clica na reta diretriz e está construída a parábola, certo? Foi assim que eu fiz a figura que eu plotei lá no arquivo que a gente estava construindo agora, né? Mas, para poder mostrar de uma forma mais dinâmica aquelas propriedades, eu vou construir essa parábola de outro jeito. Vou colocar aqui um novo documento. A gente pode permanecer com a reta x-3 igual a 0 como reta diretriz, só para poder ilustrar, né? Mas eu vou definir um ponto móvel sobre essa reta, né? Que, ó, consigo mover esse ponto para cima e para baixo, né? Só deslizando aqui no aplicativo com o mouse. E vou definir um outro ponto também móvel. Não necessariamente precisa ser aqui sobre o eixo das abscissas, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, colocar um ponto aqui, mas a gente pode mover ele qualquer lugar aqui desse eixo, tá? Mas a gente pode definir uma outra reta e colocar esse ponto para poder construir a parábola também. Nada disso influi, certo? E então, eu vou ligar, vou criar aqui deixa eu ver, um segmento, aqui, segmento definido por 2 pontos. Então vou ligar esses 2 segmentos, né? Sim, esse ponto B eu vou renomeá-lo, né? Ele vai ser o foco da nossa parábola. Então, deixar ele assim. E eu vou definir também um ponto médio, né, um ponto médio entre esse segmento. Deixa eu ver aqui é o ponto médio. Basta se aproximar aqui, ó, do segmento em qualquer lugar e apertar o botão esquerdo, que ele vai automaticamente para o ponto médio do segmento, né? E se você arrastar, aqui, ó, deixa eu colocar de novo aqui a propriedade. Se você arrastar esse ponto F, ó, esse ponto médio que a gente definiu aí, ele sempre vai dividir exatamente o comprimento em 2, tá? Então eu vou até nomeá-lo como M para representar ponto médio, né? E esse ponto A também eu tinha esquecido de fazer, mas eu vou renomear ele como V porque ele vai ser o vértice, certo? Não, o vértice não. Não, deixa ele como ponto A mesmo. O vértice não vai ficar aí não, tá? Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: sobre esse ponto A aqui, eu vou construir uma reta que seja perpendicular a essa reta diretriz. Vem aqui, ó. Ixi, não deu certo. Espera aí. Aqui, ó. Aí, ó, uma reta perpendicular a essa reta diretriz. Vou deixar ele fixo aqui sobre o A, certo? Então, aí, troca. Construir essa outra sem querer. Aí, né? Então vou... E sobre esse ponto médio eu também vou construir uma outra reta, também perpendicular. Aqui, né? De tal forma que eu consiga fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo mover. Consigo, né? Tá vendo? Ele se movimentando, né? E aqui também deve se movimentar. Isso. Tá?
Então é esse dinamismo aqui que eu quero mostrar mesmo na figura. A chave aqui está na intersecção entre essas duas retas perpendiculares que eu acabei de criar, né? Então eu vou criar um ponto exatamente nessa intersecção. Para ter certeza de que ele vai exatamente aqui, eu posso definir o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó, intersecção de dois objetos. Aí eu defino, esse daqui e essa reta aqui também. Aí cria esse ponto, né? Então, digam para mim, vocês conseguem perceber o movimento? Opa, pera aí, deixa eu só atribuir movimento a esse ponto A. Vocês conseguem perceber a curva que esse ponto B está formando? Ou não? Olha só o ponto B. Vou até mudar o nome dele. Vou chamar ele de ponto P. Aqui. Ele é justamente o ponto P que forma a nossa parábola, né? Mas assim, se não ficou muito claro, ó, tá vendo? Ó? Se não ficou muito claro para você que ele forma uma parábola, a gente pode fazer assim. Deixa eu ver. Aqui, vou habilitar rastro para ele deixar aí o rastro literalmente da passagem dele pelo plano, né? Assim nós temos o seguinte, ó, né? Certo? Essa curva que está sendo formada aí é uma parábola, né? Eu posso diminuir aqui o foco, ó, aproximar ele cada vez mais lá da reta diretriz e eu vou obter uma parábola mais fechada, né? Ou eu posso afastar, digamos até o 10 aqui, ó, e ao movimentar esse ponto sobre a reta diretriz eu obtenho uma parábola mais aberta, certo? Deixa eu fazer uma outra bem assim, ó. Agora o ponto F está bem próximo desse ponto A, né? Olha só como fica ainda mais fechada a parábola, né? Conseguiram entender a ideia de como funciona, né? Aí por que eu queria mostrar essa construção? Porque olha só, da forma como eu defini esses pontos A, F, P e tudo mais, a gente pode observar o seguinte, que à medida que eu mexo esse ponto F, né, a distância entre A e F, digamos, a metade da distância entre A e F, representada por esse ponto M aqui, vai representar esse ponto médio, né? Ou seja, lá no que a gente acabou de fazer, a distância entre como é mesmo? Assim, a distância entre a reta diretriz e o foco vai permanecer constante, né? E a metade dessa distância vai corresponder ao vértice da nossa parábola. Tá vendo? Ó, outra figura que eu vou fazer aqui, ó. Outra figura, né? E a distância entre f e qualquer dessas outras partes da parábola está permanecendo constante, né? Então basta eu modificar aqui o f na posição do nosso plano cartesiano para poder ver isso. Deixa eu ver se tirando... deixa eu tirar aqui algumas curvas. Tirei foi tudo, né? Enfim, eu só queria ilustrar essa ideia de como se desenha, né, uma parábola e de como que ela se comporta à medida que nós aproximamos ou afastamos o foco dessa reta diretriz, né? À medida que aproximamos o foco, ela fica mais fechada, e à medida que afastamos o foco, ela tem um aspecto mais aberto, por assim dizer, né? Significa então que a distância entre uma parábola e uma reta é basicamente a distância focal, né? Se esse foco for para o infinito, a nossa parábola vai virar uma reta, né? Então, claro que é meio absurdo supor dessa forma, né? O conceito de infinito é meio escorregadio, né? Para a gente poder tratar ainda mais de conceitos geométricos,
mas a gente observa na prática que tem essa tendência. À medida que afastamos o f, a parábola vai ficando cada vez mais aberta. Então, se ela for para o infinito, ela vai coincidir com a reta, né? Vai ficar paralela a ela. Ok? Vocês entenderam? Sim. Sim, então vamos ver aqui. Continuar com a dedução da fórmula. Se vocês nunca mexeram com esse aplicativo, o GeoGebra, aprendam, é bem legal, vai ser bastante útil no decorrer do curso de vocês. E tem versões livres, né, desse software para vocês colocarem no computador de vocês. Quem utiliza Linux é mais fácil ainda, né? Basta algumas linhas de código lá no terminal para você instalar. Fica bem mais fácil do que instalar no Windows, né? Mas ambos são possíveis. Pelo menos eu acho, né? Certo? Então vamos continuar e vamos deduzir a fórmula, ou melhor dizendo, as fórmulas da parábola. Então a primeira que eu vou chamar aqui vai ser de equação reduzida. Equação reduzida. A primeira, nossa primeira equação reduzida. Bom, para desenhar essa equação, a gente deduzir, na verdade, essa equação reduzida, eu vou fazer o uso, vou precisar explorar o desenho, né? Então, só aguardem, eu só vou aqui no aplicativo mais uma vez do GeoGebra para poder fazer, tá? E já ploto a imagem aqui na nossa folha. Vou fazer aqui um novo. Gravar. X menos 3. Isso. Pronto, já fiz. Assim. Deixa eu deixar ela um pouquinho maior. Acho que assim tá bom. Uma faixa vermelha aqui que eu não sei porque surgiu, tá? Mas não vamos precisar mexer com ela, não vai atrapalhar nada não. Então é o seguinte, como havíamos construído anteriormente, quer dizer, definido, né, anteriormente, temos aqui o nosso foco na parábola representada por esse ponto vermelho, né? E temos um ponto P qualquer. Vou deixar os pontos tudo de vermelho. Isso. Ponto P, né? E esse outro ponto P'. Não, primeiro eu vou fazer aqui, ó, ligar os pontos P ao F, né? Essa distância tem que ser igual à distância que existe entre o ponto P e um ponto qualquer dessa nossa reta diretriz. Vou reforçar aqui a linha só para ficar distinto lá do plano cartesiano. Acho que deu para ilustrar bem. Então, pegar aqui um ponto qualquer da nossa reta diretriz e traçar essa distância aqui, ó, esse segmento, né? P', e a reta diretriz. Então, pela nossa definição, esse segmento aqui tem que ser sempre igual a esse segmento aqui. Então, é a partir dessa definição que a gente vai conseguir deduzir a fórmula. Lembrando que PF tem que ser igual a P
P', certo? Então, é essa definição que vai tornar uma fórmula possível. Aí como, né? Primeiro, vamos calcular a distância entre P e F. Então, como que eu calculo essa distância? Ó? Lembrando que a distância entre esse ponto aqui pode formar muito bem a hipotenusa de um triângulo retângulo, como eu estou desenhando aí, né? E como que a gente calcula a hipotenusa? A gente calcula o quadrado de um cateto, soma com o quadrado do outro cateto e tira a raiz quadrada de tudo isso para descobrir o valor da hipotenusa, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, pela nossa definição, né, de foco, de parâmetro e tudo, ó, lembra que parâmetro é a distância entre o foco e um ponto qualquer aqui da nossa reta diretriz, né? Então, ó, esse segmento aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele. Vou fazer ele de vermelho, né? Esse segmento aqui, ele é o nosso parâmetro. Opa. Ele é um parâmetro P, que a gente definiu anteriormente, né? Então, se esse segmento mede P, né, como que eu posso dizer que quais são as coordenadas desse ponto F, né? Para isso, vamos facilitar um pouco mais ainda. Eu vou chamar essa reta diretriz aqui, ó, de o nosso y, tá? Do plano cartesiano. Esse vai ser o nosso y. Esquece essa outra parte que está aqui, ok? E aqui o nosso x, né? Só para facilitar ainda mais a nossa dedução da fórmula, ok? Então, por quê? Porque se esse é o y, a nossa reta diretriz é o próprio eixo das ordenadas, né? Fica mais fácil quando eu for tratar da distância entre um ponto de y, que está justamente aqui, ó, na origem, né, do eixo coordenado, a origem 0, e um ponto qualquer que está sobre as abscissas x, né? Então, assim, sabendo que todo esse segmento vermelho aqui mede P, qual seria as coordenadas do meu ponto F? Qual que vocês acham que seriam? Ou seja, eu quero saber a entrada de x e a entrada de y dessas coordenadas. Qual seria a entrada de x? P sobre isso. Assim, espera, deixa eu repete, por favor. Seria P sobre 2. Seria P sobre 2. Não, a forma como eu vou fazer aqui ela vai ser mais trabalhosa de demonstrar, cara. Para ser P sobre 2, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir o nosso plano cartesiano de outra maneira. Vou fazer o vértice coincidir justamente com o vértice da parábola coincidir com o centro do plano cartesiano, tá? Com P sobre 2 fica mais fácil mesmo de deduzir. Vou fazer assim, ó. Aqui vai ser o nosso vértice, tá? E se essa distância, que eu vou fazer aqui diferente, ó, se a distância do F até um ponto qualquer da nossa reta diretriz, né, isso aqui continua a ser a nossa reta diretriz, é definida como sendo P, né? Toda essa distância aqui vale P. Isso significa então que V até F sobre 2 vai ser P sobre 2. V a F, desculpe, é P sobre 2. Né? Só esse pedacinho aqui. Então, a entrada em X seria como o colega falou, mede P sobre 2, né? E a entrada em Y mede quanto? Desse ponto F. A entrada em Y, gente. Ó,
Esse aqui as ordenadas, né? A ordenada y, e esse aqui as abscissas em x, né? Então aqui está o nosso centro do plano cartesiano, 0, 0, tá? Então, se daqui, ó, esse ponto F tem P sobre 2 em x, quanto que ele vai ter em y nessa altura? Seria 0, né? Porque está em y, a gente projetando esse ponto nas ordenadas y coincide justamente com a origem, dá 0, né? Então, esse ponto do foco é P sobre 2 e 0, né? E qual é a coordenada, quais são as coordenadas desse ponto P, genérico qualquer? Ele é um ponto x, uma coordenada x e a outra coordenada y. Eu não preciso definir valores, né? Esse ponto varia ao longo de toda a curva, né? Então, com isso a gente já consegue fazer algumas coisas. Olha só, por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos pegar esse segmento, colocar de verde, ó, o comprimento desse segmento aqui. Qual seria esse comprimento? Em x, ver se eu consigo ilustrar melhor. Não, eu vou apagar essa coordenada aqui em F e construir aqui do lado só para não ficar mais tão em cima, tá? Ponto F, onde F tem coordenadas P sobre 2 e 0, tá? E esse ponto qualquer aqui, ele tem coordenadas qual? Vai ter coordenada x qualquer e o y dele está definido. Por quê? Porque ao projetar esse ponto, né, no eixo y do nosso plano cartesiano, vai coincidir justamente com a origem, né? Então aqui tem coordenada x e 0, né? Então assim nós já conseguimos essa distância aqui, ó. Então vou nomear esse ponto como sendo, deixa eu ver, ponto Q, né? Ponto Q tem coordenadas x e 0, né? Então assim a gente já consegue achar a medida desse cateto, né? Então F, a distância FQ, vou escrever aqui mesmo, distância FQ vai ser igual a x FQ igual coordenada x menos coordenada x, né, do ponto F, ou seja, x menos P sobre 2, né, e coordenada y de Q menos a coordenada y de F. 0 menos 0 dá 0, né? Então, esse comprimento FQ tem coordenadas, pode ser colocado como um par ordenado, x menos P e 0, tá? Então, vamos fazer assim, ó, vamos colocar na fórmula da distância que a gente viu lá no começo do curso, quando for a distância entre dois pontos, né? Distância ao quadrado, que vai ser o comprimento FP, né? Vai ser a distância FQ ao quadrado mais essa distância PQ ao quadrado, né? Assim, nós vamos descobrir quem é FP ao quadrado. Opa! Aqui eu não precisava nem ter colocado nada aqui, ó. Deixa assim. FQ ao quadrado vai ser a x, a entrada x de Q menos a entrada x de F, ou seja, a entrada x de Q menos a entrada x de F, que é x menos P sobre 2, ao quadrado,
Deixa eu ver se eu faço assim. Tá, entrada X. É. Ai, Deus, não tá arriscando. Pera aí, só um instante, gente. Ok. Deixa eu tentar desconectar aqui para ver se funciona. Só um instantinho. Pronto. Voltou. Então, essa distância aqui, ó. Oi? Sim? No caso, a gente não tem que definir uma coordenada para aquele ponto P' que está na reta diretriz. Isso. Não entendi. Repete, por favor. Se a gente não precisa definir uma coordenada para o ponto que está na reta diretriz, o P'. Você fala o tamanho do pelinha? Uma coordenada para ele? Isso. Tipo, no caso, então, seria o oposto do ponto F, né? Porque assim, se o ponto P tem coordenadas x e y, significa o quê? Que no eixo x ele mede x e no eixo y ele mede y, certo? Então o ponto P', ele teria a seguinte coordenada, ó. Vou colocar ele aqui. Em x ele mede quanto? Ou seja, projetando esse ponto no eixo das abscissas, né? Se você tem que da origem até f mede p sobre 2, da origem até esse ponto aqui que a gente chamou de v', né, uma vez, mede quanto? Mede menos p sobre 2, certo? Porque está depois, está antes do zero, né? Então, ó, esse segmento aqui mede, deixa eu colocar aqui, menos P sobre 2. Né? Então, qual seria a coordenada desse ponto P'? Vai ser menos P sobre 2 em x. Né? E quanto em y? Em y ele vai estar bem aqui em cima, vai estar justamente na distância que a gente definir para y. Então, não vai ter um valor fixo, vai ser simplesmente y mesmo. Certo? Ou não? É isso aí, né? Entendeu, né? Então, a gente precisava ter definido esse ponto mesmo, né? Mas uma hora ou outra ia ter que defini-lo, né? Senão as contas não iriam para frente. Então, a distância entre F e Q, né? A distância entre dois pontos, eu vou colocar aqui, ó, a distância da entrada x de Q menos a entrada x de F ao quadrado. Vou colocar assim, ó. Então, x menos P sobre 2 ao quadrado, somado com a entrada y de Q menos a entrada y de F. Seria zero, né? Então vai ser 0 ao quadrado. Isso aqui ficaria como a raiz quadrada. Ok? Isso só referente ao FQ, né? Mas não, do jeito como eu fiz aqui. Não, do jeito como eu fiz aqui não ficou legal a apresentação. Né? Espera aí, só um instantinho, gente. Vou fazer de outro jeito. Ó, primeiro, vamos do começo. Né? Aqui é aplicar o teorema de Pitágoras mesmo. Não tem erro. Tem que ter cuidado para não se confundir com as notações, como eu estou fazendo agora. Né? Então a distância entre P e F tem que ser igual à distância entre P e P', tá? Então, a gente pode, para descobrir as duas distâncias, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras em ambos os casos, né? Então, para descobrir a distância entre P e F,
qual é a fórmula, né? Eu sei que, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, PF ao quadrado, é cateto ao quadrado, ou seja, QF ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, PQ ao quadrado, certo? Então, PF, só o PF, vai ser a raiz quadrada de QF ao quadrado mais PQ ao quadrado, né? Aí, em vez de juntar tudo aqui dentro como eu estava fazendo, eu vou fazer separado aqui quem é QF e quem é PQ, né, para a gente poder prosseguir os cálculos sem tanta confusão, né? Então vamos fazer aqui do lado. Primeiro, QF, né? Quem é o segmento QF? É a entrada x de Q menos a entrada x de F, ou seja, x menos P sobre 2, né? Aqui, né? E a entrada y de Q menos a entrada y de F, que fica 0 menos 0, que dá 0, né? E quem é, digamos agora, é o PQ, né? P e Q. Aí eu faço a distância desses segmentos, ó, a distância x de P menos a distância x de Q, né? Dá quanto? Vamos ver. Como é que ficaria? Não, o PQ é mais simples, né? Já que é um comprimento, a gente está pegando aqui o vértice coincidindo com o centro do plano cartesiano, então essa distância aqui é simplesmente y, né? Essa distância aqui é simplesmente y, né? Já que as coordenadas em x coincidem, né? Então P e Q mede y, né? Então, como então que a gente vai calcular, né? Eu sei que as coordenadas de Q e F subtraindo ficam desse jeito, né? E de P e Q ficam desse jeito. Como é que a gente pode prosseguir esse cálculo utilizando a noção de distância entre pontos? E agora? Como a sugestão? Tentei fazer separado só para mostrar, porque assim, cada um desses aqui, ó, são segmentos, né? E a fórmula para calcular a distância, o valor, né, dos segmentos, é o que? É calcular a distância entre os pontos, né? Então, em cada uma delas a gente tem que usar a relação de Pitágoras, né? Então, por isso que misturar tudo em uma única fórmula pode causar uma certa confusão. Então, separando assim, como é que a gente poderia calcular? Então, acho que não ficou mais fácil, né, separar. Acho que vocês não estão visualizando ainda. Vamos ver se eu consigo de outro jeito. Ó, todo o segmento QF está sobre o eixo X, certo? Então não precisa nem se preocupar com o que acontece com o eixo Y, já que ele está zerado aqui mesmo, né? Então a gente só precisa calcular a distância de a entrada x de Q menos a entrada x de F, né? Quanto ficaria essa distância? Ó?
x de Q é x, né? E o x do f é esse ponto aqui, p sobre 2. Então fica x menos p sobre 2. Logo, pf vai ficar como a raiz quadrada de x menos p sobre 2 ao quadrado, né? E a distância P e Q? A distância P e Q eu mostrei para vocês. Nós não precisa nem se preocupar com o valor de x, porque ele vai se anular, né? O valor de x é o mesmo nos pontos P e Q. Então, quando a gente fazer um valor, uma entrada x de um menos a entrada x do outro, vai dar zero, né? Porém, a entrada y de um menos a entrada y do outro sobra quanto? É y menos zero que dá y, né? Então, sobra só o y ao quadrado, né? Não sei se vocês conseguiram visualizar, eu tentei separar as contas, mas eu acho que acabou ficando mais confuso, né? Então, ó, resumindo, a distância P e F é dado por essa relação aqui, ok? Daí a gente não precisa fazer mais nada por enquanto. Mas e aí, a conta para por aqui? Aí assim, claro que não, né? Porque a gente lembra lá da definição que a distância entre P e F é a mesma distância entre P e P', né? Ou seja, a gente vai calcular a distância entre P e P', né? Como que eu calculo a distância entre os pontos P e P'? Ora, a gente nem precisa fazer assim tanta mais contas, né? Porque lembra que esse segmento aqui, ó, é perpendicular à reta diretriz, né? Então, para achar o valor desse tamanho x aqui, como é que ficaria? Como que eu poderia encontrar a distância entre P e P'? Se não ficou claro, olha aqui as coordenadas que nenhum colega observou logo atrás, ó. A coordenada de P' é menos P sobre 2 e Y. E as coordenadas de P são X e Y, né? Então, como é que eu faço para poder calcular a distância entre esses dois pontos? Ó, coordenada x de P menos a coordenada x de P'. Então fica x menos P sobre 2, né? Tudo isso ao quadrado. P' ao quadrado fica assim. Menos coordenada y de P menos a coordenada y de P'. Fica y menos y dá 0 ao quadrado, né? Então, desculpe, é mais, né? Então, assim como eu fiz anteriormente, eu vou calcular a raiz quadrada disso daqui, ó. É porque fica mais difícil, talvez, visualizar a fórmula de Pitágoras agindo nesse segmento, mas, por definição, é esse o conceito, né, de distância entre dois pontos. Então, a gente só tem que aplicar mesmo aquela fórmula imaginando que se trata de um triângulo. Então, P' é a raiz quadrada, isso daqui, né? Logo, P e P' vai dar quanto? Menos vezes menos dá mais, então vai ficar a raiz quadrada de x mais P sobre 2 ao quadrado. E 0 ao quadrado dá zero, não preciso nem colocar nos cálculos, né? Então eu tenho a distância de P e F e a distância de P e P'. A definição nos diz que essas distâncias são iguais, então eu vou igualar essas duas formas, né? Ou seja, a raiz de x menos P sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de x mais P sobre 2 ao quadrado. E agora? Como que a gente elimina essas raízes?
elevando ao quadrado, né? Aqui e aqui. Fazendo isso, essa primeira raiz aqui vai embora e fica apenas x menos p sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado. E essa segunda raiz aqui também pode ser cancelada e fica só x mais p sobre 2 ao quadrado, né? Normalmente, para resolver esse problema, eu levaria esse quadrado aqui para o outro lado da equação, né, e utilizaria a fórmula da soma multiplicada pelo produto. Mas, para não confundir ainda mais, né, eu vou fazer assim, só vou desenvolver essa potência. Ou seja, como é que fica o desenvolvimento desse quadrado aqui? Ó? X menos p sobre 2 ao quadrado. Como ficaria? Quadrado do primeiro. Exatamente. Menos Temos duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x p sobre 2. Menos mais um segundo ao quadrado. Isso. Aplicando do outro lado, só que agora com sinal positivo, fica x ao quadrado mais 2x p sobre 2 mais p sobre 2 ao quadrado. Assim a gente já vê de imediato que esse p sobre 2 ao quadrado do primeiro membro e o do segundo membro vão se cancelar, pois ambos estão somando e têm o mesmo valor, né? O que mais pode ser cancelado? X ao quadrado. X ao quadrado. E agora? Aqui, ó, duas vezes. Sim, muito bem. O 2 multiplicando, né? Em cima e dividindo embaixo, aqui também, né? Vai ficar assim, ó. Desse lado sobra apenas menos xp mais y ao quadrado. Do outro lado sobra xp apenas, né? Então, a gente pode pegar esse x vezes p aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica y ao quadrado igual a 2 vezes xp, né? Ou px se preferirem também, mas tanto faz, né? E pronto, essa é a fórmula da parábola. Bem menor do que as anteriores, né? das curvas anteriores. Então, apesar da confusão inicial quanto a encontrar a melhor maneira de descrever essas distâncias aqui, chegamos até relativamente rápido, né? A fórmula da equação reduzida 1, no primeiro caso da fórmula da parábola, né? Qual seria o segundo caso? O segundo caso seria quando eu inverto, eu coloco o foco da parábola não sobre o eixo x, né, mas sobre o eixo y, né? Então, eu não vou deduzir novamente, vou só colocar a expressão, porque ela só vai mudar um detalhe, né? Vamos colocar aqui, ó, equação reduzida 2. Aqui, equação reduzida 2. Na equação reduzida 2, após fazer essas considerações, né, que eu falei de colocar o foco agora sobre o eixo das ordenadas, vai ficar algo assim, ó. Vou desenhar aqui a figura no GeoGebra novamente para poder plotar aqui na nossa plataforma. Vamos ver de novo. Aqui. Sim. Um ponto do foco. Pronto.
Prontinho, agora só vou exportar ela para essa área. Aqui. Assim fica mais claro a diferença entre um e outro. Então eu estou colocando agora o foco sobre o eixo das ordenadas, né? E o vértice continua coincidindo com o eixo das abscissas e das ordenadas, aqui como centro, né, do nosso plano cartesiano. Então esse aqui é o y e esse aqui é o x. E a nossa reta diretriz, ela tem essa orientação aqui, ó. Nossa, não está indo. Calma aí. Agora sim. Continua, né, indefinidamente para ambos os lados, então essa é a nossa reta diretriz, né? Nessa situação, em vez da gente ter y² igual a 2xp, a equação teria o seguinte aspecto: seria x² igual a menos 2yp, certo? Então só muda a ordem, né? Só inverte aí, onde tinha x, onde tinha y bota x e onde tinha x bota y, ok? Aí fica as nossas duas equações. E assim, esse sinal de menos aqui foi sem querer. Vou colocar mais para frente. 2yp, certo? Então, só para poder ilustrar a ideia, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Deixa eu ver se eu encontro um. Vou pegar aqui uma parábola com parâmetro. Exemplo. Descreva uma parábola. Com parâmetro p igual a 3. Opa. 3. O vértice V na origem e foco vértice V na origem. Quando fala só origem assim, é referente à origem do plano cartesiano, né? E foco F no eixo OX, ou seja, no eixo das abscissas, né? Então, primeiro, utilizando a nossa fórmula, né? Qual das duas fórmulas, na verdade, a gente vai utilizar? A equação reduzida 1 ou a equação reduzida 2? Qual dessas duas para essa situação específica? E por quê? Como decidir qual das duas equações utilizar, né? A dica que fica é essa, ó. Você vai observar onde está o foco, né? Se ele fala que o foco está no eixo X, né, no eixo das abscissas, nós vamos ter a primeira situação aqui descrita, né? Olha aqui a posição do foco, né? Está sobre o eixo X. Então nós vamos usar a equação reduzida 1, né? Então, equação reduzida 1, que tem a fórmula y² igual a 2xp.
Então ele está dizendo que o parâmetro mede 3, né? Então no lugar do P vamos colocar 3. Y quadrado 2x vezes 3. Portanto, y ao quadrado igual a 6x. Então, essa é a equação da nossa parábola, mas como a gente poderia representá-la, né, para a gente descrever melhor ainda essa parábola? A gente pode fazer assim. Vou tentar desenhar aqui sem utilizar o aplicativo, né? Primeiro, sabendo que foco fica no eixo das abscissas, né, a gente pode começar esboçando o seguinte. Eu vou afastar essas equações aqui para o lado, para a gente aproveitar melhor o espaço da folha. Sim. Então vamos desenhar o eixo cartesiano. Y e x, né? E vamos tentar posicionar cada um dos elementos que ele descreve, né? Então ele diz que o vértice está na origem. Se o vértice está na origem, significa que esse ponto aqui é o V, e como o foco está no eixo X, né, ele vai estar posicionado aqui à direita, digamos aqui, F. E onde vai ficar a reta diretriz? Vai ficar a igual distância de V e F, só que à esquerda. Aqui, ó. Assim. Então, essa é a reta diretriz, né? Então, temos... como o comprimento do parâmetro é 3, significa que toda essa distância aqui, ó, daqui até o foco, mede 3, né? Ou seja, como o vértice está bem no meio dessa distância, esse comprimento aqui mede metade de 3, ou seja, 3 sobre 2, né? Mas com isso a gente já consegue determinar uma equação, né, ou uma equação não, um gráfico para essa parábola. Você só vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, isso. Fica claro que não fica nem perto de como ficaria a aparência usando o aplicativo, né? Mas a ideia é essa aqui. Certo? Então esse ficaria o gráfico. Essa daqui é a equação, né? E esse daqui é o gráfico. Ok? Alguma dúvida? Tá. Então, e se caísse uma questão assim, ó. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Acho que quanto à representação, né, da parábola é mais tranquilo, mas tem a parte ainda do tratamento algébrico, né? Aí. Então, se tivesse uma questão dizendo assim, ó, determine as coordenadas do foco, determine as coordenadas do foco, e a equação da diretriz. Da diretriz da parábola de equação y ao quadrado menos 16x igual a 0.
E agora, como faríamos então para determinar essas duas coisas aqui, ó, o foco e a equação da reta diretriz de uma parábola que tem essa equação aqui? Primeiro, vamos utilizar a estrutura geral, né, da equação, seja a equação reduzida 1 ou a 2, para a gente poder ter informação sobre algumas coisas, né? Exemplo, se nossa parábola tem a equação y² menos 16x igual a zero, a gente pode passar o 16 para o outro lado somando, né? y² igual a 16x. Né? Porém, a estrutura geral aqui, ó, da equação reduzida 1 é y² igual a 2x vezes p, né? Onde esse p é o comprimento do parâmetro. Com isso a gente já consegue ter uma pista sobre a posição do foco e a posição da reta diretriz. Então, como que eu faço para que isso aqui fique daquela forma? A gente pode escrever assim: y² igual 16, na verdade, é 2 vezes o x multiplicado pelo 8. Né? Concordam? Com isso, qual é o valor do parâmetro p? Sabendo que a equação nossa pode ser escrita dessa forma. Quem está assumindo o valor de p aqui nessa forma? 8. É o 8. Portanto, nós já temos que p igual a 8. Então, com isso, ó, a gente já sabe pela estrutura da equação que a nossa parábola tem um desenho, né, parecido com essa daqui, ó, que a gente fez na equação reduzida 1. Com isso fica fácil da gente determinar, né, as coordenadas, quais elas sejam do foco, e também a forma da equação diretriz. Como que a gente pode fazer isso? Ó? Deixa eu ver como que eu vou... Assim, vou primeiro desenhar aqui o plano cartesiano. Coordenadas y e x. Depois a gente vai observar o desenho da equação reduzida 1. Né? Essa equação é feita quando o vértice coincide com o eixo, ou com o nosso centro, né, do plano cartesiano, né, com a origem do plano cartesiano. Então, significa o quê? Que o vértice da parábola vai estar bem aqui, ó. Né? Sabendo que o parâmetro é 8 e que o vértice está bem na metade, né, entre a distância do foco e a distância da reta diretriz, né, que, ó, lembra aqui do desenho, né, a distância entre o foco e esse ponto V', né, que pertence à reta diretriz, tem o ponto V, que é o vértice, exatamente no meio, né? E a distância entre esse V' e o F é justamente o parâmetro P. Parâmetro P que a gente conhece no problema, que vale 8. Né? Então, se a coisa toda pode ser desenhada dessa forma, significa que eu tenho 4 unidades para a direita e 4 unidades para a esquerda. Né? Então, fazer assim, ó. 4 unidades para a esquerda eu vou ter o foco, ou para a direita. Né? E 4 unidades para a esquerda vai ter um ponto qualquer da reta diretriz. Então a reta diretriz ela vai estar bem aqui. Né? Reta diretriz. Esse segmento aqui. Vou fazer aqui do outro lado. Esse segmento mede 4. Enquanto esse segmento também mede 4. Né? Pois toda essa distância aqui, a distância do foco à reta diretriz, vale 8 unidades. É P igual a 8. Ok? Então o desenho da nossa parábola ficaria algo assim. Ó. Assim. Para cá.
Ou seja, quais são as coordenadas do foco da nossa parábola? Coordenadas vai ser 4 em x e 0 em y. Né? E qual é a equação da nossa reta diretriz? A equação da reta vai ser x igual a menos 4. Né? Já que aqui é a origem do nosso plano cartesiano, significa que o v, o vértice, é 0. Né? O que está à direita de 0 é 4 positivo, o que está à esquerda de 0 é 4 negativo. Então, o valor é menos... da equação ficaria x igual a menos 4, ou ainda x mais 4 igual a 0. Né? Assim ficaria a equação da reta. Equação da reta diretriz e as coordenadas do foco. Certo? Alguma dúvida? Não? Então é isso, gente. Eu ia prosseguir, passar mais alguns exemplos, tudo, mas eles vão ficar melhor contextualizados quando eu mostrar a vocês qual é o aspecto das parábolas cujos vértices estão fora da origem, como é o caso que a gente explorou até agora. Né? Então tem uma pequena mudança estrutural na parábola, porém que faz toda a diferença na hora de fazer os cálculos. Né? Aí eu vou deixar para a próxima aula de exercícios, porque eu já quero mostrar esse conceito já aplicando em exemplos e talvez uma questão ou outra da lista, ok? Aí na próxima aula então a gente continua com esse conteúdo. Tá? Ficando por aqui então, boa noite a todos e até sexta-feira.